Eu me chamo Ana Júlia Moreira, psicóloga, atuante na área da infância e adolescência, e trago hoje uma reflexão sobre a temática bullying. Mais especificamente, bullying nas escolas. Bom, o que temos a dizer sobre isso? A maior característica do bullying encontrado nas escolas, ele tem duas bases, tá? A primeira base é a violência psicológica, onde aquele bullying, ele fere, ele desqualifica as características psicológicas, afetivas, o formato que a pessoa se comporta, a postura. Isso vai influenciar na autoestima, na autoconfiança e também no desenvolvimento do cognitivo de cada criança e adolescente, por ela não achar que ela tem habilidades. O bullying ele também está tendo, em se tratando da pré-adolescência ou idades mais próximas da pré-adolescência, ele está nos indicando um caráter de base de violência de gênero. O que é uma violência de gênero? Tá? É quando você tem um grupo, meninos ou meninas, que tentam se sobrepor ao outro grupo. Por exemplo, as meninas não conseguem fazer essa atividade que os meninos conseguem fazer melhor. Isso é violência de gênero como base, tentando despontar na infância e para depois se consolidar um pouquinho mais na adolescência. Então são temáticas que nós temos que observar na infância para que sejam tratadas e não consolidadas na idade adulta. Então esses são os principais tipos de bullying presentes nas escolas. É o bullying por violência psicológica, tá? O bullying com bases, né, no preconceito ou na violência e diferença de gênero. Vamos pensar um pouquinho nas diferenças entre bullying e brincadeiras. Em se tratando de uma brincadeira entre crianças e adolescentes, não existem pessoas feridas em suas emoções, não existem pessoas desqualificadas em suas posturas ou em suas aparências físicas. Você percebe que se trata de bullying quando você vê que existe a presença de sofrimento, de dor ou de alguns sintomas psicológicos de adoecimento, como depressão, ansiedade, isolamento, resistência a ir para a escola e mudanças de humor. Aí você faz a diferença e percebe que não é uma brincadeira, e sim um sofrimento. Eu costumo explicar que dentro de um ambiente escolar, na sala de aula ou nas aulas de educação física, esportivas, você precisa, às vezes, começar a perceber como é que as brincadeiras estão ocorrendo. Porque muitas vezes os educadores, eles podem, não exatamente por uma falta de atenção, tá? Mas por não estarem percebendo o caráter de desqualificação que está envolvendo as brincadeiras. Quando a brincadeira envolve a desqualificação de alguém, esse é o sinal de que está ocorrendo bullying. Quando ele fala de características desqualificando tanto a postura quanto a autoimagem de alguém, aí nós estamos falando de bullying. Quando isso envolve uma temática de diferença de gênero, os meninos só que sabem jogar, ou então as meninas só que sabem cantar, aí está havendo um preconceito de gênero. Quando um grupo está falando de raça, quando um grupo está falando de cor, de tamanho, quando um grupo está sinalizando algo que você tem de diferente na sua aparência física, então isso significa que podemos estar falando de bullying. Então devemos ficar bem atentos. Existem indicadores que nos mostram, que nos sinalizam que uma criança ou adolescente está sendo vítima de bullying. É quando você percebe alguns sintomas clássicos envolvidos nessa vivência, como por exemplo sintomas depressivos, baixa produtividade escolar, alterações de sono, isolamento do contato social, alterações intensas de humor, transtornos de ansiedade, alterações no apetite e alteração também na maneira que aquela criança ou adolescente se motiva, se envolve, investe nas suas tarefas que antes eram tão prazerosas. Então esses são sintomas clássicos que você observa, inclusive ansiedade no ato de se alimentar, inclusive sintomas depressivos no ato de dormir, ou você dorme demais como uma fuga da escola e da realidade, ou então você adquire um processo de insônia. Então esses são sintomas clássicos e indicadores. Os maiores impactos da recorrência do bullying
do bullying feito e não identificado, e onde a vítima ela sofre por anos, às vezes por meses, o maior impacto do bullying é no psicológico mesmo, é na saúde mental, na estrutura psicológica, é na sua construção da autoimagem, da autoconfiança, é na sua sensação de que você tem habilidades e capacidades, e o bullying ele pode lhe tornar uma pessoa negacionista sobre a vida, que nega um pouquinho, né, aquilo que você tem dificuldade. Existe um processo de defesa psicológica sobre isso, onde às vezes as pessoas até negam que sofreram bullying, mas guardam marcas profundas, onde você se isola, onde você tem dificuldade em falar em público. Isso afeta a sua habilidade nas relações, onde você tem dificuldades às vezes para se relacionar de forma afetiva e romântica. Então muitas vezes as pessoas até dizem: eu sofri brincadeiras na infância, brincadeiras de mau gosto. Muitas vezes isso foi bullying, mas as pessoas têm dificuldade em reconhecer e tratar. Então precisam reconhecer para não terem mecanismos de defesa negando essa situação e poderem ficar bem mais resolvidos sobre isso em suas vidas. Diante da suspeita de que seu filho está sofrendo bullying, os pais devem imediatamente acessar a escola e solicitar que essa escola acesse os responsáveis de quem está cometendo bullying, porque trata-se de um adolescente que está sendo o agressor, o dominador, e de outro adolescente ou criança que está sendo o dominado e o agredido. Então é preciso acessar os dois lados, porque tanto uma criança está em sofrimento e a outra está entrando em um processo de adoecimento. Quando o agressor faz o bullying, ele também não está se desenvolvendo de forma saudável. Existe uma quebra, uma fragmentação da sua personalidade aí sendo construída. E quando uma pessoa se torna o autor do bullying, ela está em processo de adoecimento. Então a família precisa ser informada imediatamente para que busque tratamento, inclusive para o agressor. Diante da hipótese e identificação de uma situação de bullying, a escola precisa, coordenação, corpo técnico, professores, precisam atuar nas salas de aula junto às crianças, explicando exatamente o que é ética, explicando o que é dor, explicando o que é sofrimento psicológico, explicando o que é bullying, o que é desqualificação, o que é preconceito. Precisamos trabalhar todas essas temáticas exatamente sinalizando para as crianças que existe o desenvolvimento psicológico e social. Esse desenvolvimento psicológico e social, ele vai ter a ver com a sensação de pertencimento que cada ser humano vai ter, de se sentir aceito ou não pelo grupo. Então, quando isso não ocorre, você entra em sofrimento. Então, as crianças precisam, inclusive, e adolescentes, se colocarem de forma muito empática no lugar dos outros que, hipoteticamente, estão sofrendo bullying, para que possam reconhecer as consequências dessa dor, o impacto dessa atitude que às vezes você pensa que é uma brincadeira e pode, na verdade, ir se tornando um bullying ao longo do tempo, tá? Por quê? Porque ele vai se tornando intenso, corriqueiro, recorrente, e aí vai gerando sintomas. Sim, esses sintomas eles podem inclusive aparecer na vida somente do adulto. Por quê? Porque muitas vezes ficam guardados, o adulto não fala disso na infância e adolescência, e esse sintoma que ficou guardado, em algum momento ele vai precisar se manifestar. Ele vai precisar pedir socorro para que essa pessoa trate disso. Então, a longo prazo, existem sintomas que muitas vezes não aparecem no momento do bullying acontecendo. E sim, são sintomas guardados que viram adoecimento psicológico no futuro. Cada situação de bullying, cada criança e cada família, cada adolescente, cada suporte familiar vai ter as suas características individuais. No caso de uma criança que sofre bullying, se vocês perguntarem para a área da psicologia, para mim, se ela deve ser retirada da escola, eu vou lhe dizer que precisamos primeiro ouvir essa criança que sofreu bullying. Por quê? Porque devemos ter o cuidado de não construir na ideia dessa criança de que ela foi culpada, de que ela pode estar sofrendo uma punição sendo retirada do ambiente escolar, dos amigos que ela gostava. Então, essa decisão, ela depende de retirar ou não da escola, depende muito dos sentimentos da criança. Depende muito dessa criança sinalizar para os pais se ela ficará bem
exatamente por ser afastado do agressor, porém se existe um conflito, se ela gosta também dos amigos da escola, do ambiente escolar, se ela tem uma história nessa escola, então nós temos que avaliar tudo isso. Quando a criança determina que aquela escola se transformou um gatilho para a ansiedade, nós devemos retirar. Quando a criança sinaliza que está em conflito, ela deve ir para a psicoterapia, ela deve ir para tratamento, tá certo? Para que possamos descobrir qual é o melhor caminho, a melhor estratégia para cuidar dessa criança. Se você me pergunta o que os pais devem fazer diante da percepção do bullying, eles devem buscar psicoterapia para essa criança, para podermos entender juntos, em equipe, família e psicólogo e outros profissionais que possam estar envolvidos, inclusive a escola, para podermos esclarecer quais são as estratégias mais favoráveis para essa vítima do bullying e para que os pais do agressor também consigam identificar quais as melhores estratégias para conduzir essa pessoa que está com uma fragmentação da sua personalidade, desenvolvendo um caráter agressivo, violento, dominador, tá? Exclusivo, tá? Então, todos precisam estar dentro desse processo de avaliação, tá bem?